Bora falar agora sobre cirurgia no Corinthians. O zagueiro Gustavo Henrique vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica por causa de uma hérnia inguinal. O problema é que começa a ser identificado na reta final do Campeonato Paulista e que se agrava nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Diante da dificuldade do jogador em ter condição de jogo, optou-se pela intervenção cirúrgica e não há um prognóstico, nenhuma data para o retorno. Gustavo Henrique, que havia sido contratado na temporada passada e virou, em 2025, o defensor mais confiável da zaga corintiana. A dúvida era sempre quem jogaria com ele. André Ramalho, Félix Torres, Kaká ou Tchoca. E dá para dizer que hoje o Gustavo Henrique é o zagueiro mais confiável. Ninguém sabe quando ele volta, até por isso é grande a chance de, no momento oportuno, o Corinthians buscar zagueiro. A enorme dificuldade em relação a esse setor. Atleta de 32 anos de idade, que já nesse ano havia tido problemas. O Gustavo Henrique havia sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa e, diante disso, foi desfalque em algumas rodadas. Hora de falar sobre Jorge Jesus, que, de acordo com a imprensa saudita, não é mais técnico do Al Hilal. Já havia contado para vocês na noite dessa quarta, no meu blog, e na manhã dessa quinta, aqui no canal, sobre a iminente demissão do treinador. Inclusive, o Al Hilal havia marcado uma reunião para comunicar sua decisão em relação ao JJ. Jogadores brasileiros da equipe saudita haviam sido avisados, inclusive, de que a folga de 2 dias seria ampliada para 3, porque o desejo do Al Hilal era demitir o JJ e já encontrar um substituto durante essa parada. Importante dizer que, de acordo com a imprensa saudita, o substituto temporário, interino, do Jorge Jesus é Mohamed Din Al-Shalal. Só para completar, em relação ao Jorge Jesus, havia sido contratado na temporada passada com um primeiro ano impressionante. Sequência gigante de vitórias, o título saudita de forma exemplar. Já na temporada atual a coisa não funcionou. Na última terça-feira, eliminação nas semifinais da Champions Asiática com derrota por 3-1 para o Al-Ahly. Distância em relação ao Al-Ittihad, que é o líder do campeonato saudita, é de 6 pontos a 5 rodadas do fim. Existia inclusive a expectativa de que o JJ pudesse ao menos comandar a equipe no Super Mundial de Clubes, mas a decisão do Al Hilal foi de dispensá-lo agora, a 2 meses do fim do contrato, caminho livre para a seleção brasileira contratá-lo. Se é que o Edinaldo Rodrigues trabalhará com essa questão. Só para fechar, nessa atual passagem, a segunda do JJ pelo futebol saudita, 105 partidas no Al Hilal, 83 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Marco Silva, português que comanda o Fulham na Inglaterra, é hoje tratado pela imprensa saudita como prioridade para o Al Hilal. Quero falar agora sobre seleção brasileira. Já havia contado para vocês na live de terça-feira, e muita gente me chamando de louco, que a CBF não desistiria facilmente do Ancelotti. E eu cravava isso enquanto praticamente toda a imprensa no Brasil e no mundo davam a negociação entre seleção brasileira e Ancelotti como encerrada, que não havia mais acordo. O tempo passou e nessa quinta-feira, cerca de 48 horas depois, vários veículos de comunicação afirmando que Ancelotti segue na mira e nos planos do presidente Edinaldo Rodrigues. Eu havia cravado essa situação na terça-feira, porque não é que o Ancelotti é o preferido do presidente da CBF, ele é o muito preferido. É o plano A, B, C, D, E, F. O Edinaldo, inclusive, já engoliu alguns sapos por conta dessa vontade de contratação do treinador italiano. E como o que emperra agora é justamente a multa rescisória que o Real Madrid não quer pagar, a tendência é que CBF e Ancelotti, anunciando o fim de uma negociação, isso pudesse facilitar a saída do Ancelotti com o recebimento da multa rescisória no futebol da Espanha. A CBF topa aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se vai haver ou não a demissão do treinador italiano. Se essa demissão for confirmada em breve, aí o caminho fica ainda mais livre para que o Ancelotti se torne técnico. Se o Ancelotti ficar até o fim do Campeonato Espanhol, a intenção do Edinaldo Rodrigues é de esperar pelo fim de La Liga para anunciar seu novo treinador. Só para completar, nessa quinta-feira, o jornal O Globo chegou a cravar que existe uma negociação em andamento entre Abel Ferreira e CBF. Vou confirmar e reafirmar aquilo que eu havia contado no vídeo dessa manhã, depois de conversar com uma fonte importante na entidade máxima do futebol brasileiro. O Abel, nesse momento, está completamente descartado. O Ancelotti é o plano A. Se não der certo com o Ancelotti, eles vão tentar o Jorge Jesus e só aí o Abel Ferreira apareceria como alternativa. Má notícia para torcedores do Fly, em especial para o Bruno Henrique. A justiça negou um pedido de sigilo do Bruno Henrique e de seus parentes naquela operação que envolve investigação de apostas esportivas.
Dessa maneira, a Justiça enviou todas as provas colhidas pela Polícia Federal para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e para a CPI. E essas provas contra o Bruno Henrique e seus familiares. Acho que vai ser difícil para o BH comprovar algo contrário a uma manipulação em relação ao cartão amarelo que ele sofreu contra o Santos em jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. Antes desse cartão, ele vinha conversando com o irmão e, por consequência, o irmão com outros familiares em relação a esse cartão amarelo. Não se trata de uma mega operação que envolva, por exemplo, grandes empresas, mas a situação para o Bruno Henrique é bastante complicada. O STJD, inclusive, pode instaurar um novo inquérito contra o jogador no âmbito esportivo. Bora falar agora sobre a camisa da seleção brasileira, a famosa e tão barulhenta camisa vermelha. O site Foot Headlines, o mesmo que na semana passada cravou que Nike e CBF já haviam se acertado em relação a uma camisa vermelha, que seria a segunda para a disputa da Copa do Mundo de 2026, camisa amarela número 1 e a vermelha número 2, o Foot Headlines trouxe novidades. De acordo com a apuração do site, existe a camisa, já está tudo definido, mas diante da repercussão extremamente negativa entre o povo brasileiro por conta da camisa vermelha, que nada tem a ver com as cores da bandeira, e também por conta da conotação política, pelo vermelho estar associado a quem é de esquerda no Brasil, existe a chance de a Nike e a CBF voltarem atrás e substituírem esse modelo por uma camisa mais convencional. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o tema. Uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o assunto, beleza? Para falar sobre o Corinthians e a promessa feita a Dorival Júnior de reforços na metade da temporada. Pelo menos 3 jogadores devem ser contratados. Não dá para dizer que isso fez parte do acordo entre o técnico e o Timão, mas houve um debate e ficou combinado o seguinte: Dorival vai usar as próximas semanas para entender as boas e más virtudes do elenco corintiano, quais são as carências, em que posições o Corinthians precisa de mais jogadores. E a partir daí, pro mês de julho, o Corinthians promete atacar o mercado para buscar pelo menos 3 reforços. Não dá para dizer que serão de peso, que serão contratações bombásticas, até porque a questão financeira do Corinthians hoje é um enorme impeditivo. Mas o técnico Dorival Júnior ouviu sim do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, o cara que passou alguns dias lá em Florianópolis negociando com ele a possibilidade de aquisições. Importante lembrar que as posições serão definidas a partir de indicações do treinador. Só para completar em relação ao Timão, vitória por 1-0 fora de casa contra o Novo Horizontino, nessa quarta-feira em jogo da Copa do Brasil, terceira fase. O único gol da partida marcado por Héctor Hernández, o atacante espanhol que aos pouquinhos vem dando conta do recado. O Corinthians utilizou um time reserva, indicando que pode entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Só para lembrar, Igor Coronado não esteve nem entre os reservas. Agora fica a dúvida se ele vai aparecer entre os titulares ou se ele virou a terceira opção do elenco. A saideira sobre o Timão, Álvares e Marçal, decidiu rescindir seu contrato com o Corinthians, empresa que havia sido contratada para reestruturar e profissionalizar o clube. A relação já havia ficado desgastada depois do pedido de demissão do Fred Luz, que seria um CEO do clube, por conta do aspecto político não pôde ser contratado como CEO e virou um consultor. A grande verdade é que o Corinthians do Augusto Melo é uma enorme bagunça e a profissionalização passa longe do clube, até por isso empresas sérias como a Álvares e Marçal não querem se associar a esse tipo de dirigente. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Coringão. Chega aqui deixando aquele like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Chega aqui deixando aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, vamos para cima, vamos com tudo.